Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais um Pod Palco, o podcast feito para você, palestrante. E para você também que está começando agora na carreira, está querendo aprender um pouquinho mais. Seja bem-vindo e vamos aos nossos convidados do dia, da noite, da tarde, porque, né, cada um entra na hora que quer para assistir. É isso. Então, o poder da internet. O poder da internet. E aqui do meu lado, para completar esse quadro de entrevistadores, ele que já virou quase tá igual o Alisson, né? Quase CLT já. Aqui É isso. Em busca da CLT, pra não ir embora. Eu não sou CLT porque se assinar minha carteira o INSS corta minha Aí aposentadoria. Aí é melhor manter assim na informalidade. Seja muito bem-vindo, Jamerson. Valeu, meu irmão. Que é isso. Prazer ter aqui você junto com a gente. É sempre uma satisfação estar aqui com esse time maravilhoso. O pessoal aqui muito educado, massagem nas costas e tudo mais. E agora, cafezinho, água, agora você tem viu? água chique, meu amigo. A garrafa de vidro e a peste, isso aqui. E a garrafa nossa, né? Água chique nossa. Chique demais, homem. Isso aqui é feita especialmente para o Palestras Academy, para os nossos eventos, personalizada. E se você aí de casa quiser comprar a água da Palestras Academy, é R$ 37,90. Clique aí no link que tá na descrição do vídeo. Põe o QR Code para mim, por favor. Agora é tudo live commerce. Agora é isso. Tudo online. E para a gente conversar aqui hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante para o palestrante, que é a saúde vocal. A gente vai falar sobre a voz. Isso que a gente usa muito aqui, né? Você usa muito nos palcos, a gente usa muito aqui. Inclusive os nossos palestrantes usam muito. E para falar com a gente trouxe ele que é graduado em medicina, especializado em otorrinolaringologia, pós-graduado em cirurgia de cabeça e pescoço e distúrbios de comunicação. E fez também uma formação complementar em yoga. Nossa senhora, que currículo da Gota Serena. Eu vou sair daqui já com as 5 cirurgias marcadas, porque o caba sabe de problema de cabeça, de fono, de tudo. Pronto, vou consertar minha dicção, vou consertar meu juízo. Faz cirurgia de coluna também? Se fizer, eu tô aí. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você com a gente, Dr. Luiz Cantoni. Bom, Bruno. Muito bom. Prazer, tudo meu. Prazer ter você aqui pra gente falar sobre isso que é muito importante pro palestrante, né? Não tem como um palestrante não falar de voz, né? É um instrumento de trabalho, né? É um instrumento de trabalho, a gente precisa muito disso e aí a gente vai falar tudo o que é importante para um palestrante, como que ele cuida desse instrumento de trabalho, né? É isso que a gente vai abordar aqui hoje. Pra gente começar, eu queria entender, assim, como que o palestrante faz, literalmente, para cuidar desse instrumento de trabalho tão importante para ele? Existem técnicas, existem coisas importantes que ele precisa saber, ou eu falo, todo mundo fala, todo mundo está acostumado, não precisa fazer nada? Acho que a primeira coisa que precisa saber é que quando ele for dar a palestra tem tempo, né? Sim. Ele tem que aguentar o tempo inteiro. Ele não pode acabar antes. Mas acabar o combustível do carro de corrida. Começar com o pique total no meio, terminando, tá todo mundo pedindo, acaba logo que o homem não aguenta mais. É complicado. Então eu acho que essa é a resistência. É a primeiro ponto a ser observado. Você tem que aguentar o tranco. Imagina o comediante some na primeira risada, some a voz. Pois, aconteceu já em Recife de um carinha. Ele agora também é um miserável, né? O cara tinha que fazer 5 minutos de piada, a voz dele acabou com 2 minutos. Quem é que não aguenta 2 minutos de voz? Meu Deus. É aquele negócio, né? A gente fala o dia inteiro, fala o tempo inteiro e acha que a voz ela nunca vai acabar. Aí no momento que a gente mais precisa, um momento mais importante, aí acaba. É tipo o Bambam com o Popó. É isso. Eu não sei se entra fatores de nervosismo, alguma coisa do tipo aí, mas o cara ele não conseguiu, meu irmão. 2 minutos ele saiu do palco mudo, assim, a galera aplaudiu de pena. E eu digo, meu irmão, impressionante. Isso é uma questão muito legal. Existe essa influência do nervosismo, o que faz a pessoa perder a voz mais ou menos em 2 minutos, em 5 minutos antes do tempo? O que acontece? Os primeiros fatores, eu digo, são a temperatura. Então, se a gente tá num dia, durante o dia, 30 graus, e à noite vai a 10, não é possível você achar que a água vai ficar igualzinha no seu corpo. Né? Se muda a temperatura, a panela de pressão aqui muda tudo. E aí o resfriado, né, que acontece, a gente tá embaixo da coberta, quentinho, mas o pescoço tá aqui fora e a cabeça tá aqui fora. Então aqui fora tá numa temperatura fria e aqui tá quente.
Ou seja, aqui tá inchado e essa secreção começa a acumular tudo aqui. Porque aqui não tem circulação, tá frio. Então vai acumulando, acumulando. Então Isso é o resfriado. a temperatura ambiente influencia também nessa questão da voz. E é bem isso que vocês falaram. O que acontece que acaba? Se você tá cheio de catarro aqui e uma hora isso desce, a hora que descer a corda vocal que tá no meio, tadinha. É que nem um cisco, não tem um cisco no olho. Você fala, não dá nem pra ver, mas por que você não aguenta o olho? É um cisco. É uma gota de água entrar pelo cano errado, você já teve essa sensação. Não é isso? Uma gotinha. Você fala, não é que eu engoli água. Não, é uma gotinha que vai no lugar errado. E já era, trava tudo. Isso é o sistema de defesa. Então nós não temos só a corda vocal para falar. Sim. Antes de falar, a gente usa ela para engolir, para não engasgar. Então esses músculos estão aqui para a gente sobreviver. É que a gente foi aprendendo a falar em cima dos músculos que engole. É por isso que a Ilhama não fala, né? Porque ela não sabe engolir, ela cospe. Se a Ilhama soubesse engolir. Quando você falou de lhama, eu imaginei que poderia ser isso mesmo. Começamos, vai, continua. Começamos bem o dia. Não foi pra isso que eu acordei, gente. Pelo amor de Deus. Para, pelo amor de Deus. Lhama, comece a falar, por favor. Pra gente isso. acabar com esse tipo de problema aqui. Nossa, onde a gente foi parar, né? Onde a gente foi parar. O assunto foi ótimo. Ele trouxe, deu o humor. E o humor faz parte do meu trabalho. Você comentou sobre o livro, né? Eu tenho o meu trabalho de voz que todo mundo acha que é... Ah, não, como é que faz certo? O certo é você ser natural. E o natural é você ser... como você é normalmente, todo dia. Isso é que a gente fala. Esse é o seu espírito, é o seu jeito. Então, e a risada é o nosso lugar mais leve e verdadeiro. Ninguém ri se tiver totalmente preocupado. Não tem como rir forçado, né? Não. Não tem como. Não, é natural. E essa é a medicina do riso. Então... fazer alguém rir é tirar ela de uma contração do cérebro, que ela tá lá com a vida dela doidinha, não dá conta de nada, aí tu põe o cara pra rir e ele sai daquele processo e vem pro natural dele. A risada também ajuda a questão da voz ou não? Não tem nada a ver? Sim. E o principal, o riso, ele vem do 5º chakra, que são as cordas vocais. Então a medicina de relaxar a corda vocal é o cara rir. Porque então, quando a gente tudo. contrai, a gente faz a voz grossa. Essa voz aqui é contração. Quando a gente ri, é mais fino. É quando ela estica. Então quando a gente deixa a risada acontecer, a gente tá fazendo isso aqui, ó. É um exercício. É o melhor exercício, rir. Tá vendo? Você sabia que você ajuda as pessoas a fazer exercício? Tá vendo, né? Por essa eu não imaginava, não. Porque eu não costumo fazer muitos exercícios, né? Agora eu que deixei ele... Você sabia que tu é médico? É isso. Olha, tá vendo? Você pratica medicina. Olha só. É isso. Por isso que as professoras mais mal-humoradas são aquelas que têm voz de quem fuma derby, não é? Não é isso? Porque ela não costuma rir, ela tá sempre contraída, não sei o que, tá? Geralmente são as mais cabulosas que tem. E essa questão da voz, né? Pessoas têm voz mais grossa, voz mais fina. Eu consigo trabalhar isso, engrossar minha voz? Existe isso? Porque eu já vi um monte de gente falando curso de não sei o que para engrossar a voz e tal. Existe isso? A gente consegue trabalhar a esse ponto? Olha, existe tanto a cirurgia, você fazer plástica, não tem? A cirurgia de trans, homem quer ter voz de mulher, mulher quer ter voz de homem. Existe a plástica. Caraca. E existe também o exercício. Então eu tenho pacientes que eu operei e pacientes que eu não operei. Não precisou, assim? Não, porque cada um é o equilíbrio de cada um para aquilo que aquela pessoa sente, porque não é sobre o que a gente ouve. Sim. Ninguém faz isso para os outros, ela faz para ela mesma. E tem um momento que é muito... Ninguém sabe disso, só quem conversou com um trans sabe. Mas eles querem ter a voz feminina na hora do prazer.
Porque ficar falando aqui, imitando menina, todo mundo fácil. imita. Consegue, né? O que a gente falou do instinto, a hora que você vai no teu espiritual e você se manifesta, tá lá uma princesa com voz de Joãozão, é esse o bloqueio, é com ela mesmo, não é pro outro. Uhum. Então, e eu coloco isso assim, como aprender a dirigir, sabe? Você pode ir lá dirigir errado, Sim. só que você vai quebrar o carro. É como o cara querer dar palestra e falar, não, eu sei meu assunto, bora lá. Aí pega o dia inteiro de palestra, o cara vira mestre de cerimônia, tem que entrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e o ar-condicionado pegando e falando mais com todo mundo enquanto não está no palco. Porque a gente gasta mais a voz quando não está no palco do que no palco. Então entenda aonde que o palestrante tem que ficar de olho já. Não posso sair e ficar... Não, tem uma rotina de silêncio. Você vai trabalhar, então tem um pouco que você vai também deixar aquilo guardar a energia para você. Legal. Então, essa consciência que acaba sendo de verdade. Você é profissional? Peraí, seja consciente. Você não é empolgadão, sai aí... Nossa, pegou uma oportunidade ali, quer falar com todo mundo que tá ali no lugar. Não, cara. Agora você tá na hora de trabalhar. Segura um pouco, relaxa. Essa administração, isso eu chamo de gestão de energia. Então é parar para abastecer o carro. Você não vai pegar o carro e falar, eu vou até lá, o Nordeste lá, e achar que vai chegar. Você vai ter que abastecer. A gente costuma ficar sem voz ou rouco depois que a gente geralmente vai para um evento que tem muito barulho, né? Uma festa, a gente fala muito alto para poder se comunicar com as pessoas e aí no outro dia a gente tá sem voz, tá rouco e tal. Por que isso acontece? Porque quando a gente ouve a nossa própria voz, a gente equilibra uma pressão do corpo para manter esse som. Aí de repente começa muito barulho aqui. O meu som tem que aumentar para ganhar desse barulho para você continuar me ouvindo. Esse gasto a mais de energia que não estava na conta antes. Ficou faltando. Aí chega uma hora quando falta, quando dá fadiga. Porque se você não tem preparo para projeção, você projeta errado. A gente falou aqui da corda vocal. Você vai lá e coloca força na corda vocal. Bem no lugar que está vibrando. Você acha que vai dar certo isso? Fazer força onde está vibrando. E a vibração da corda vocal chega a ser mais rápida do que a asa de um beija-flor. Uma soprano cantando um hiperagudo tá mais rápido do que a asa de um beija-flor. Que já é bem rápido, né? E ela controla semitom por semitom. Ela controla a batidinha da asa. Então, a gente não é um beija-flor, mas a gente tem aqui na nossa voz de homem entre 120, 80, 100, até uns 130. Se for 140, 150, já tá feminilizado, quase feminilizado. É uma voz infantil já. Então eu falo 120 o quê? Vezes por segundo que ela faz isso. Caraca. 120 por segundo. Muita coisa. Acima de 30 quadros por segundo, a gente já vê um filme. Sim. Então imagina que para eu examinar a corda vocal, eu ponho lá uma lampadinha, sabe aquela de estroboscopia da balada? Sim. Que você fica girando o braço e ela fica em câmera lenta, assim. Fazendo. É assim que eu vejo a corda vocal fazer isso. Então, esse processo, e aí a gente vê no micro detalhe aonde está fazendo força. Peraí, ó, esse músculo aqui é de engolir, isso aqui não pode funcionar enquanto você está vibrando. Porque senão você está apertando. E aí, o que é o resultado disso? A pessoa vai falar e você sente nitidamente que ela está colocando mais voz que precisa. Isso não é natural. Isso não é natural. Seja você, só fala, mano. É. Você não precisa ser mais do que nada aqui. Então, tem todo esse trabalho de conscientização e aí você precisa gravar, se ver. Aí fala, ó, fala mesmo, o que você estava sentindo ali? Você está perdido no texto? Porque é como se a gente tivesse pelado no palco, não é? Quando você tá lá. Se você estiver passando uma coisa errada na cabeça, o outro vai falar, ô meu, onde você tá? Você termina divagando e fugindo. Perdeu a presença. Então, essa presença do que é você tá com resistência, com qualidade, e eu falo vidro transparente. Ninguém pode ver que tem vidro aí.
E isso é o cuidado da voz. Ou seja, tem que estar transparente. Eu não posso contrair nada. Se eu contrair, você vai saber. Ih, esse cara tá aqui, ó. Nossa, por que ele tá com essa marra? Por que essa pessoa tá brava? Por que essa pessoa tá triste? E são as químicas... A voz transparece tudo, né? Tudo. E aí, ó, pode ser um cala-boca que você ouviu lá com 10 anos de idade, que a tua voz estava já meio fina e você já tinha amigos que tinham voz grossa, e você foi reprimido e cala a boca! Um negócio assim da sua voz aí que ficou ali. Isso tá gravado aqui no teu gravador, irmão. Quem tem as frases talvez gravadas nem sabe, né? Nem lembra. do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos bullying. Tá tudo gravado no ouvido. A hora que você tá numa cena, numa situação que vem qualquer emoção, você fala, ih, já vi isso acontecer. Aqui fala, eu já sei como é que eu não vou escutar, cala a boca. Fica quieto. Aí trava a voz e a pessoa fica... Então, esse é o bloqueada. ponto que hoje assim, a neurociência trouxe, né, o conhecimento já desde a década de 50, de como chegar no subconsciente nessas feridas emocionais e ressignificar esse trauma como? A partir da voz. Ou seja, você tem que tirar o caramunhão que tá lá dentro. Esse cara que gritou para tu cala a boca, ele é um caramunhão na sua cabeça. Você tem que lembrar dele, ir lá atrás e trabalhar isso. Então é sobre isso, sabe? Não é só sobre, eu vou falar e eu tenho que falar bonito. Porque todo mundo fala, é um médico da voz. Todo mundo acha que eu vou pegar e vou fazer militar, tem que falar articuladamente. Não, não é. É você mesmo, do seu Tem que ser jeito. natural. Só que nós vamos cuidar de você, eu falo, por dentro e por fora. Dessa parte química, emocional que tá na sua história. Ou seja, vamos pentear esse miojo aí, que tá cheio de nó aqui nos miolos, tá cheio de coisa, parafuso, que você fala assim, pô, dá pra limpar? Aí você chega aqui com vidro transparente. Aí quem tá te vendo, eu falo, você não precisa editar, você vai gostar de tudo que você tá fazendo. Sim. Né? Você tá numa palestra, o principal é a resistência. Se você não tem esforço pra convencer ninguém, como é que você fica no palco? Leve. Agora, o público sente o teu nervosismo, você continua e as pessoas rejeitam. Isso é uma guerra, irmão. É uma tortura isso aí. E muitas vezes a pessoa, o público nem rejeitou, mas na cabeça dele o público tá rejeitando, né? Porque ele tá Porque contraído. ele tá contraído. Isso, ele tá rejeitando ele. Então, esse é o universo, assim, que é praticamente exposto, né? Tá todo mundo exposto. Sim. E assim, né? Você trabalhou aqui com nomes gigantes. Zezé de Camargo, Frejá, Galvão Bueno, Denis Pena. Só nome grande. Sim. Adorei. Só os nomes grandes do mundo, assim. E você trabalhou tudo isso antes de... Porque o Denis, você fez cirurgia nele, né? Eu sei do caso dele, porque é próximo da gente. Você fez a cirurgia nele e tal. Mas você tava falando, antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, tem toda essa parte... toda emocional feita antes. Você vai trabalhar, vai entender, vai fazer para saber se realmente a pessoa vai precisar de uma cirurgia ou não. E existem outros tipos de trabalho a ser feitos também. Como eu falei, eu trato o corpo, a mente, a emoção e o espírito, a alma. Porque a alma é a energia no corpo. Uhum. É incorporado o negócio. Então, se você falar que alguém tem um trauma, ouvir um cala-boca, e morre de medo de cirurgia, como é que eu vou chegar e falando, vamos fazer a cirurgia? Bora fazer uma cirurgia. Não, acho que a forma correta de abordar essa pessoa é dizer, cala a boca e bora fazer a cirurgia. Vai funcionar com certeza. A gente não trata o corpo, bora na terapia de choque, meu parceiro. Vamos nessa. Olha, eu tenho meus acompanhantes espirituais que quando eu atendo alguém, eles já ficam assim, ele tem que operar. Eu falo, calma lá. E a minha vontadinha assim, vai, né? Cirurgia resolve. Cirurgia resolve. Mas é sobre isso. E aí você falou, dá pra fazer cirurgia na coluna? A yoga é yoga massagem ayurvédica. É uma cirurgia na coluna sem corte. Eu só não falei tudo porque eu não ia conseguir dedos. falar esse nome. Ayurvédica. Eu falei, melhor eu não tentar, porque senão é pior. Ayurvédico é da Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Então é uma medicina de 10 mil anos de história.
que traz todo o conhecimento védico, e aí conhecimento oriental de uma forma é tudo igual, assim. Você vai ver, muda um nome, uma palavra aqui, outra lá, mas é uma filosofia o quê? Integral, que une corpo, mente, emoção e espírito. E o comportamento, né? Como é que você age todo dia? Porque a sua ação gera mudanças na sua vida. Então, como é que você pilota o carro? Você sobe na guia? Não, eu troco de carro todo dia. É fácil agora, de corpo a gente não troca. Então tem gente que pilota a sua voz subindo na guia. Ah, vou beber, não vou dormir. Que água? Ih, não precisa disso aqui, dá uma cachaça. Peraí, dá uma cachaça que eu fico melhor. Né? Então existem conceitos que são populares para o estilo de vida, mas aí a voz também ganha esse repercussão desse estilo de vida. E é isso que a minha carreira, assim, eu tô com fazer 52 anos. Eu já operei bastante gente. Eu falo assim, eu sou um borracheiro lá que troca pneu todo dia, irmão. Né? Quando tá aprendendo, assim, chega a operar 2.000 pessoas em 3 anos. Então é, assim, é para você aprender mesmo, né? Fazer sem pensar. Quando eu comecei a olhar que as pessoas voltam, caraca, mas fui eu que operei errado? Não, o cara foi lá e subiu na guia de novo. Quantas vezes você subir na guia e estourar o pneu, você tem que ir no borracheiro de novo. É só isso. E aí a minha sensação foi, eu tenho que entender pra mim. Porque eu sou o primeiro cantor que eu cuidei. Então eu quis entender no processo do comportamento o que eu comecei a fazer que eu nunca mais perdi a voz. Antes eu perdia a voz em todo show. Aí você começa a entender como é que liga, qual é o primeiro disjuntor, qual é o segundo. Então aí eu falo, para não ficar operando, eu comecei a desenvolver um sistema natural, um sistema que eu falo assim, eu busquei raízes, né? Medicina mais antiga. Sim. Ó, esse fala isso, aquele fala isso. Aí tem um professor lá na Suíça que ele simplesmente é quiropata. Ele é médico, otorrino e quiropata, e cantor. Então eu falo, parecia comigo. Só que ele tinha 30 anos mais velho que eu. Aí você vê a pessoa fazendo alinhamento de coluna e corrigindo a voz. Então aí que eu fui conhecer isso em 1999. Eu era estudante, eu olhei isso e eu falei, uau, médico faz isso. Aí eu ouvia antes Roberto Chiniachiki falando dos momentos de sabedoria na Alfa FM lá, e aqueles momentos eu falo, nossa, mas esse médico fala disso, é um psiquiatra, é um cara que está aí trazendo novidade. E essa é a parte da organização mental e emocional. Então, na minha especialidade, que é comunicação, tanto a neurolinguística, neurociência, a massagem, aí tem todo o treinamento técnico de voz. Sim. Que isso eu nasci ator e cantor, já desde criancinha. Então aí eu entendia o que era estudar um personagem. Realmente incorporar um personagem. É um trabalho de incorporação. É um médium. Dependendo do personagem que você está incorporando, você fala, eu não sou aquilo lá, mas eu faço aquilo direitinho. Né? Então, e aí tem o bom ator e o ator que você vê que ele não trabalhou nada no personagem dele. Ele é o ator que só interpreta ele mesmo, né? Ele é só ele. É o ator que só interpreta ele mesmo. É o Adam Sandler. Todo filme ele é o Adam Sandler. É o mesmo personagem, é o mesmo cara, assim. Por isso que o pobre é criticado, né? Mas ele é muito bom sendo ele. Ele é um dos melhores intérpretes dele mesmo. Não tem ninguém que interprete ele tão melhor que ele. Não tem. Ele é muito bom. Tem cirurgia pra quem é gago? Então, não. O gago é um problema de fluência e é organização de um processo mental emocional. Então é uma chave disjuntor fica caindo ali. A gagueira não vem da voz, né? Então, ela vem do processo mental na área da fala e na cognição, que você não consegue falar e fica gerando contração pela sua dúvida. Aí quando você faz o exercício, no caso, cantar, o cantor Nelson Gonçalves era gago. Não gaguejava cantando. Então um gago não gagueja cantando.
Ou seja, se você consegue não gaguejar cantando, você consegue dar uma palestra sem gaguejar. Uma palestra cantando. Então, o canto também, vira o seu mas texto. não, né? Aí você trabalha em entonação. Esse a grande chave. Porque a área da fala está numa área nossa do cérebro que tem a área exata. É linguagem, tem que ser tudo perfeito, significados. E tem a área emocional, que é onde a gente tem a nossa sensação, que gostoso esse som, ambiente. Você não sabe, não está falando nada, mas você sente gostoso o som. Ou não. Nossa, que som ruim, isso está me atrapalhando. E isso é emocional. Então é aí que a gente trabalha com a entonação, na área emocional, que é a área que geralmente a pessoa tá o quê? Vem o nervosismo e começa a gaguejar. Então você tem que criar uma fluência nessa área. Então, e isso é muito conhecido, assim, a gente tem muitos profissionais que trabalham. Isso. Você falando agora, Só que tem esse algo específico para o palestrante, que existe uma expectativa ali. A expectativa do palestrante é muito grande naquele momento. Porque ele está ali para uma entrega, né? Ele tem que entregar um negócio, tem que ser convencido, os caras. Porque senão corre o risco dele falar e não entregar para ninguém. Uhum. Pô, então é muito importante. É uma grande responsabilidade, né? Ele tá ali num palco. Sim. Querendo ou não, ele é a pessoa mais importante naquele momento, porque ele está em cima do palco, isso acaba trazendo essa responsabilidade. E ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas aprendam algo. Uhum. E saia com aquilo ali da história dele. Então ele tem um peso em cima dele, né? Então realmente ele traz um nervosismo natural. Uhum. Tanto que eu até brinco com os palestrantes nossos lá, eu falo assim, já me perguntaram várias vezes, mas sente frio ainda na barriga pra entrar no palco todas as vezes? Vocês já estão acostumados, fazem sei lá quantos mil eventos por ano. Eu falo, cara, se um dia o palestrante for entrar no palco e não sentir o frio na barriga, aposenta, para de trabalhar. Uhum. Porque o frio na barriga não é da questão de tô nervoso porque tem um monte de gente. Não, o frio na barriga é a expectativa, aquela coisa gostosa de você estar ali para poder entregar um negócio legal para eles. Isso vai existir sempre. Uhum. Se não existir, você acabou, perdeu o tesão sobre aquilo. Então, para, vai fazer outra coisa. Porque não faz sentido mais. Mas todo mundo tem esse peso, né? Realmente, traz esse nervosismo. E você falando da entonação da voz, eu percebi. Muitas vezes quando eu vou palestrar, vou fazer alguma coisa e eu começo a ficar um pouco nervoso, a entonação da minha voz muda. Uhum. Isso é natural, normal. Então, fica falando mais grave ou mais... Eu fico um pouco mais fina, assim, parece que eu tô... Seu amor, tipo me quase isso. Agora eu vou cantar, é isso. Fica um pouquinho... Chega na empolgação. Empolgação. Esse é o... Porque percebe que se você tá nervoso e tá inseguro, é um tipo de nervosismo. Que a sua voz começa a ter um medo, uma tristeza, é um outro tipo de voz, porque falta algo. Agora, se você tá muito empolgado, e porque você sabe muito, você acha que tá todo mundo gostando, e você vai subir, você vai começando a falar desse jeito, e não volta nunca mais. As pessoas também vão embora daqui, mano. Esse cara tá ficando louco. Cara, tá pirando, eu vi isso ontem, velho. Ontem eu tava no comedy e a galera não tava rindo do show do rapaz lá, né? E aí, quando o pessoal não ria, ele começava a falar mais rápido e mais alto, que era pra cobrir o vazio da falta de aplauso e a falta de riso da plateia. Então chegava uma hora que dava uma agonia, que eu dizia, meu irmão, respira, brother, calma. E às vezes, nesse momento, a melhor coisa que tem a fazer é exatamente isso, né? Para, respira. Então, primeira dica. O que eu posso fazer? A aula é hoje, não dá tempo de nada. É essa palavra aí, que esse respira... Ele quimicamente, a hora que você puxa o ar pelo nariz, você liga o nervo parasimpático, o reflexo vagal, e isso relaxa tudo. Só puxar o ar pelo nariz, não precisa pensar. É só esse disjuntor. Liga ele. Dá um tempo aí, irmão. Ninguém vai achar que você morreu. Você tá puxando o ar. E é até bom, né? Isso falando em relação à plateia mesmo. Até essa quebra é boa, porque tá todo mundo ali, tá aquele negócio, as pessoas já não tá, ela já se acostumou você falando rápido, aquela coisa e blá, 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 blá. Você para, tem uma quebra, as pessoas voltam. É doideira. Ela para assim, ó. Aí se ficou no silêncio, todo mundo vai fazer assim, o que aconteceu? Alguma coisa tá diferente. Aconteceu, aí todo mundo volta pra você.
Tem muito feelingzinho que você termina aprendendo, né? No começo a gente fazia muito show em barzinho, por exemplo, né? E aí em bar a galera vai pra assistir o jogo, pra confraternizar, pra trocar uma ideia, pra tomar uma cerveja, não sei o quê. Não necessariamente o cara vai pra assistir o show. Às vezes o cara nem sabe que vai rolar o show. Ele tá lá, pediu 2 cervejas, tá trocando ideia com os amigos, do nada sobe um cara no palco, vou fazer um show, cala a boca aí, presta atenção em mim. Sacou? Aí o pessoal... vai disputar com a minha cerveja, não vai, às vezes as pessoas não estão empolgadas pra isso assim, e aí começa a conversar no meio do show, aí termina atrapalhando outras pessoas, não sei o quê. Sim. E eu tinha uma técnica que era o seguinte, quando o baile tava muito barulhento, que eu tava tentando falar, e as pessoas estavam fazendo muito barulho, ao invés de eu aumentar o meu volume e falar mais alto pra tentar vencer deles, eu falava mais baixo. E mais calmo também, né? Mais devagar. Eu deixava o barulho incomodar eles mesmo. Eu diminuía o ritmo, falava mais baixo, e chegava uma hora que eles mesmos diziam, porra, ele tá falando alto aqui, não sei o que e tal. Eles mesmos se diminuía o volume e tal, e aí a gente criava um ambiente mais aconchegante, ao invés de eu ficar gritando e ele gritando e a gente disputando. Isso aí é estratégia de professor. Nossa, isso aí eu falei que ele é médico. É? Porque é exatamente a inteligência, ela é falar mais baixo e mais grave. Se você falar, a pessoa fala, caraca, ele tá falando coisa séria ali, eu não sei o que é que ele tá falando, mas eu quero ouvir, porque é sério. Então... Um dia desse eu tava fazendo... Desculpa. Um dia desse eu tava fazendo o show, e aí o show... Eu sou o primeiro, né? Então eu tenho a função de dizer que o show começou, quebrar o gelo e tal, fazer as primeiras piadas. De fazer o pessoal ficar quieto pra ouvir primeiro. Primeiro isso, pra vir um artista principal e tal, e subir e tá com o ambiente preparado pra isso. E aí eu subi, comecei a fazer o show, e tem uma galera na mesa assim que não percebeu que o show começou. Continuou conversando e falando alto pra caramba. E aí eu segui, fiz umas piadas e disse, o pessoal é uma zoada da peste. E aí seguia, fazia a tirada assim pra chamar a atenção, mas eles não prestaram atenção. Aí depois que eu já tava uns 3 minutos, eles estavam falando muito alto, que tava atrapalhando as outras pessoas. Aí eu parei e fiquei olhando pra eles assim. Aí foi uma hora que alguém da mesa parou e disse assim, eita, ele tá falando com a gente. Eu fiz... O meu show tá atrapalhando a conversa de vocês. Porque se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais baixo para não atrapalhar a conversa de vocês. Foi ótimo. Tô falando, o cara é médico. Aí a gente disseram assim, eita, começou, eu fiz, começou, me ajuda aí, pô. Aí lá, desculpa, aí foi Aí rola, aí vai. A estratégia de professor. Professor, quando ele não quer brigar com os alunos, assim, na minha sala acontecia muito isso na escola. A professora, você entrava, o nome dela era Maria Alice, eu lembro dela. Ela entrava, ela era a única professora que não gritava, não falava com as pessoas. Ela parava, ficava quieta, sentada na mesa. E todo mundo ia parando. E o mundo se acabando, meu amigo. E sim, mas aí as pessoas começavam a perceber que a professora estava quieta e, tipo assim, ia parando, assim. Até ficar silêncio. Aí ela, bom dia, vamos começar a aula. Esse é exercício da vergonha. Cara, era muito bom. A pessoa ficar com vergonha. É simplesmente isso. Não precisa entrar no mesmo tom deles, querer falar mais alto. Não precisa. Tem uma coisa que a gente pode falar pro palestrante, que... Nossa, mas quando eu vou saber que eu tenho que respirar? Tá no texto, irmão. Quando estiver morrendo. Não, a respiração, aquilo que eu falei de parar pra respirar, puxar, toda vez que tiver uma vírgula no texto, você faça isso. Pois é, vírgula. Isso é pontuação. Aí o ponto, o que é o ponto? Você respira e engole. Toma uma água, faz alguma coisa. Não, deglutiu assim, ó. Isso é um ponto. Coisa que a Ilhama não consegue fazer. Não consegue. As lhamas Amei. Mas sabe por que a lhama não consegue fazer? Foi o callback. Porque a lhama não sabe ler. É isso. Esse é o problema dela. Então... É isso. Pronto, descobri. A gente tem que alfabetizar as ilhamas. Ela vai parar de cuspir e vai começar a engolir. É isso. Eu acho que vai ser mais fácil porque muita gente no nosso país, viu? Olha isso. É porque ilhama é mais fácil. Ilhama é mais fácil de fazer. De alfabetizar. Do que a mula. Deixa pra lá. Aí. Olha, tem a parte do palestrante, que a gente fala, tem a hora, tanto a palestra para 500 pessoas, 1000 pessoas, como tem aquela reunião com o teu chefe mais 2. Nossa, é mais difícil esse. Então é outra panela de pressão, né? É. Então quando tem uma pessoa, 2, 3, às vezes é mais desafiador do que se tiver 1000. Totalmente. Porque esses 3 é tipo, é agora meu juízo final, tá aqui, ó.
Eles vão me julgar e eu só tô ali, é meu caixão. É essa sensação que você entra. Exatamente. Você não entra ao contrário. Eles estão com o meu pó de ouro e vão me entregar. Ó, só tô indo lá pegar meu pó de ouro. Então você entende? Bem mais difícil. O campo como muda. Então, e aí é que vem, assim como pode ser só uma câmera. Que eu acho mais difícil também. A câmera é mais difícil do que fazer com 2.000 pessoas. Já me falaram isso. Nossa, como que você... Porque eu fiz um evento uma vez, abrindo um evento do Thiago Nigro. Tinha 2.500 pessoas. O palco, assim, gigante. Era lá em Recife, num teatro lá em Recife, grandão. Tem Teatro 2 andares. De 2.500 pessoas deve ser Teatro Guararapes. É, grandão. Tem 2 andares, assim, ó, lindo. Sim. Eu fui lá, nem tava preparado porque eu não ia fazer abertura, mas aí não teve mais cerimônias, o dono do evento que ia fazer, daí o Thiago falou, não, Bruno faz, deixa ele lá, ele se vira. Jogou na minha, tive que me virar. Aí eu entrei no palco, fui lá, fiz e tal, apresentei ele, não sei o que. Aí o pessoal vem comentar, nossa, como que você consegue? Até o pessoal da Apollo, lá, o nosso time, né? Que o nosso time está acostumado a vender a palestra e não a subir no palco para falar. Como você consegue 2.500 pessoas, não sei o que. Eu falei, cara, é muito mais fácil fazer lá para 2.500 pessoas do que aqui na nossa reunião para vocês, que são 50 pessoas. Vocês aqui são um time muito mais próximo, então parece que está muito mais julgando do que o pessoal de 2.500. Eu nem vejo, você nem consegue ver as pessoas direito, assim. No fato de estar com pessoas em um lugar pequeno, 30, 40 pessoas, é muito mais difícil. E aí tem essa questão de... Fica com a voz engasgando, fica engolindo seco, fica a voz trêmula. Tudo isso por conta do nervosismo mesmo, né? O palestrante, quando ele começa a ficar desse jeito, né? Meio trêmulo, meio nervoso... Qual que é a técnica que ele pode fazer? Existe alguma técnica que ele pode usar para parar, para melhorar? A principal coisa é entender o tempo. Eu falei da resistência. O tempo é o medidor. Então a gente tem que entrar num processo do cérebro que, para você mudar um comportamento, você precisa perceber um novo comportamento, repetir ele até cansar. Quando cansar, você falar, não é que eu sou ruim, não é que isso... Não. Já deu 2 meses que eu tô fazendo isso aqui, eu não aguento mais. Sabe aquele negócio, você chega depois de 2 meses e fala, de novo não. De ficar nervoso, você diz assim, a pessoa não tem que perceber de ficar nervoso. Não, você começa a repetir a mesma coisa. A gente não aguenta por muito tempo repetir a mesma coisa. Sim. E aí é o processo do cérebro, do cerebelo, de reprogramar. Não, aquilo que eu percebi eu consigo fazer, aí eu consigo repetir. Agora, até que você repita sem pensar, que é o automatismo, são 3 meses de trabalho, irmão. Qualquer coisa. Você pode querer aprender a andar de bicicleta, você pode querer aprender a datilografar, né? Qualquer coisa que você quiser, piano, violão, 3 meses você vai chegar nesse lugar. Nossa, tá doendo, eu não aguento mais. Que é onde todo mundo para tudo. Academia, yoga, todo mundo para aí. É a curva da continuidade. A saturação. Né? A pessoa, a gente 3 satura. meses, ele satura e para. E aí tem o nosso sistema inteligente, ele faz o quê? Peraí, você parou, mas você continua acreditando ou você está duvidando disso que você fez? Porque se você ainda está acreditando, existem outros processos que são concluídos no silêncio. E aí você consegue notar, em vez de ficar criticando, você consegue notar, nossa, eu tô cansando, mas eu gostei dessa minha gravação. Então é na hora da fadiga, é a hora de respira. Pega suas gravações, assiste. Revisa o processo para você se nutrir de novo, para ter um porquê continuar. Então, e esse é o lugar que todo ser humano desiste. Né? E fala assim, ele me falou aquilo, eu não gostei, ele é chato. Não, essa pessoa, esse ser humano, tá dando um feedback para você melhorar em alguma coisa, então vai lá, cola nele. Então é a hora que você mais precisa de suporte. Então é muito fácil brincar com as pessoas e fazer ela repetir. É fácil. O difícil é quando essa pessoa estiver rejeitando, ela fala assim, tá bom, eu vou lá porque ele é legal, vai, caraca, mano, esse cara vai me ajudar, eu sei que ele vai, ele falou que ia. Chato. Então, esse é o lugar que eu acho que o palestrante tem que entender, que ele tem que entrar num processo de transformar quem ele é. Não é falar, não, eu quero ser do jeito que eu sou. Não, você vai continuar sendo do seu jeito. Você vê, eu cuido do Murilo Gun. Eu convivo, a gente tem comunidade e tal. O jeito dele é o que é ele e eu mesmo. Cuidei da voz dele. Só que eu vou mudar quem é Murilo Gun.
De jeito nenhum, irmão. Vai tirar sotaque pra quê? Vai deixar a voz menos rouca? E o charme, a delícia de ouvir esse sotaque, essa expressão, isso é uma identidade, isso é digital. Não tem como você falar, peraí, vamos fazer uma forma, um QR Code aqui que dá certo, que vende. Não funciona isso. Não funciona. E aí vem essa beleza, né? Uma coisa que eu ouvi dele, antes ele ficava rouco sempre, ele perdia, às vezes tinha dificuldade, ficava inseguro que vai ter que fazer um negócio lá e a voz vai acabar. E ele trouxe pra mim a verdade, assim, sabe? Falar assim, eu não quero transformar ele, mas eu quero dar condição de resistência. Quero fazer com que ele seja ele mesmo durante mais tempo, né? Isso, e que ele não mude quem ele é, porque ele perdeu a resistência. Então, e olha, nesses 5 anos que a gente tá junto, eu só vi um dia, a gente num show, que ele tinha dormido pouco, porque as crianças ficam dormindo, né? Ele sozinho com as crianças acordando à noite, ele fala, irmão, não dormi. Vai fazer show sem dormir. Você já começa derrubado, assim. Porque a energia tá lá embaixo. Eu falo que até pra gravar aqui, quando a gente vem gravar aqui, eu preciso dormir bem de noite, eu preciso ficar quieto, eu preciso ficar na minha, dormir lá. Pelo menos, no mínimo, 6 horas bem dormidas, senão eu não consigo, a cabeça não funciona, tudo trava, né? Uhum. Isso aí que você falou em relação à voz e à questão do Murilo em si, isso aí a gente tá falando da identidade da pessoa. E como que, pro palestrante, o quão importante é isso para ele cuidar dessa questão da voz, porque a voz é uma identidade para ele. Quão importante isso é pro palestrante, de criar essa identidade com a própria voz? O primeiro processo é se conhecer a partir das gravações e a partir dos outros. Então, querer ouvir os outros. Não é eu só no meu mundo aqui, aí me engulam do jeito que eu sou aí, porque eu sou assim mesmo. Uhum. Não, cara, começa a ouvir um diretor, começa a ouvir tua produção, as pessoas te conhecem todo dia, né? E ouve, porque o ouvido é que vai dizer o que tem que mudar. E aí a minha área como médico é isso. Eu falo, falar só 2 palavras aí, eu já sei como é que tá tudo. Em 2 palavras, 3. Em cantor eu falo, me dá 3 notas, maestro. Manda 3 notas aí que eu já te digo o que nós vamos arrumar aqui hoje. Porque também é sobre o nhoque que tá boiando, entendeu? Tem um monte de nhoque aí, mas não, tá boiando isso aqui, ó. Isso aqui tá precisando. Porque é o que tá mais aparente. Né? O prego que tá com uma cabeça mais alta, quem toma martelada, não é? Martelada. Então, e isso aí é que pra mim é simplicidade, sabe? Porque a gente tem um monte de brinquedo num baú. Pega uma criança e vira o baú inteiro. Ela vai fazer bagunça e vai embora. Nem não vai brincar com nada. Agora, um brinquedo. E é isso que eu gosto de fazer. Então, o que eu falei de 3 meses, o que eu gosto de fazer mesmo é falar, irmão, você tá preparado a passar 2 aniversários comigo? Porque a gente olha um brinquedinho e fala, brinca com isso aqui, ó. A gente se vê semana que vem. Aí você volta e fala, Cantoni, eu não sei como é que liga, mano. Esse Passou é o processo. Uma semana sem ligar aí o tem um monte de tem... botão aqui. É um botão, se acerta e ele liga. Aí agora, Cantoni, o que eu faço com isso? Eu já liguei, e agora? Então, e esse é o processo. E aí eu falo, não tem só o Cantoni. Tem. Eu sou médico. Tem fonoaudiólogo. Tem psicólogo. Tem fisioterapeuta. Tem constelador. Tem... Fala aí, irmão. Uma produção de uma centena de pessoas que você tem que acreditar em todos. Você não pode chegar e começar a ficar levantando o teste. Porque ele me ensinou a mexer nesse botão, você não me ensinou. Cara, mas ele é especialista desse botão. Mas aquele, ó, eu mexi no botão que ele falou, não funcionou. Calma, você tem que aprender isso, aquilo, depois você vai fazer o... Então a gente entra num processo crítico maior, gasta energia com isso, ao invés de falar, peraí, deixa eu repetir o que eles falaram, ó, porque vai dar certo. Ufa, repetir. Essa é a parte mais importante, é você aprender a ser pilotado, a ser dirigido. E isso é um palestrante, ele não é sozinho. Sim. Não é porque ele tá na frente do palco que é só ele, ele tá lá em cima que ele é mais importante. Não, e o pessoal que trabalha com ele.
né? Pode ser só a esposa ou o esposo ali, mas pode, né? São profissionais que estão ali e que a verdade com eles, em primeiro lugar, é o que vai te dar estrutura para estar lá em cima. Sim. Então aí é o processo. Falar Murilo de novo. O cara lê, faz o texto, conta pra todo mundo um jeito maravilhoso, aí todo mundo se apaixona, aí a gente fica com ele, a gente tá junto, chega na hora da palestra dele, tá fácil ou tá difícil pra ele? Tá fácil, porque ele fez todos os mínimos detalhes do bordado e com amor com as pessoas. Então aí vem realmente o porquê que a palestra lá tá maravilhosa. Porque você bordou direitinho todo isso antes. Então o trabalho do palestrante começa quando? Antes. Ou seja, você quer dar uma palestra amanhã e você não está pronto? Melhor não queimar essa oportunidade. Mas referente a essa questão da identidade, o que eu percebo? Vamos trazer para mim, assim, por exemplo. Eu, no dia a dia, eu falo assim, igual a gente está conversando aqui, porque isso aqui é um bate-papo e tudo mais. Quando eu vou fazer a palestra, eu sinto que a minha voz muda e eu percebo que não é a minha identidade. Isso acontece, e como que eu faço para não acontecer? Esse é o treinamento da repetição. Então volta para repetição. Olha a gravação, assiste, aqui, Brunão, aprende a ligar esse botão. De novo. Bora lá. Liga de novo. Aí que eu cheguei num conhecimento, irmão, que assim, estudando muito tempo, você fala assim, tem uma hora que você acha que você sabe, né? Sim. Aí eu fui lá pra Índia e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Olha que legal. Só que essa coisa que eu não sabia cabia em tudo aquilo que eu sabia. E ela veio primeiro. E ela chama sânscrito. É a língua mãe. Então todo o conhecimento da linguagem, da transmissão de energia, de emoção, de espírito, tudo que nós falamos, já existe há 10 mil anos atrás. Então isso não é da modernidade do microfone, do computador. Não, é da modernidade do humano, porque o humano era moderno já há 10 mil anos atrás. Entende? Aí vem essa conexão. A hora que a gente percebe que está tudo dentro da gente, a organização, e que você consegue, repetindo comportamentos, ativar essa inteligência, você ativa um outro processo do que a gente chama de inteligência. Que não é a inteligência de eu decorei o texto e eu sei falar isso. Não é o perceber e ser capaz de se transformar ali em 1 segundo. Porque é isso o palco. O palco é novo. Tudo é novo, em todo segundo. Se você ficar repetindo o que você decorou antes, não vai dar certo no palco. Não vai. O público é diferente, o momento é diferente, tudo é diferente. Não tem como repetir. Tem outras pessoas. A energia delas interfere em você. Total. E aí vem a sua capacidade em estar. Eu tô em dia. Eu fiz tudo. Eu sei falar. Eu já treinei. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. Já repeti. Eu sei que eu sou. Ou seja, você já experimentou. Então eu considero assim. Tem gente que fala pra mim, mas é aula? Eu falo, não, é experimentação. Eu preciso experimentar. Experimentar. E aí tem um tempo de saturação. Não quero que mais me encosta. Eu já entendi tudo, agora deixa eu com eu. E aí é onde a gente fala, eu acho que é melhor parar. E é desse lugar que eu falo assim, abre o olho. Essa é a hora que você mais precisa. Agora você tá chegando. Tá quase lá, você vai desistir. Conhece a piada do português dos dois? Não vou falar. Não é. Não. Isso não é adequado. Se censurou. Tá os dois amigos, os dois amigos. Não, vou falar, é outro país. Sabe aquele lugar lá na Ásia ali? Que tem. Então, e eles. Na Ásia. Eles estavam querendo vir a nado pro Brasil. A Guiana brasileira. Guiana brasileira. Isso. Eles queriam vir a nado pro Brasil. Chegando na praia, assim, 500 metros, 1 quilômetro, um perguntou pro outro: ó, raios. Estás cansado? Estou, então vamos voltar. Então, assim. Faltava só mais 1 quilômetro, eles voltaram não sei quantos mil. Não. Foi uma sábia decisão, na minha opinião. Deveria ter feito isso com o barco. Porque esse 1 quilômetro que tava faltando era aquele 1 quilômetro da faixa de praia de Boa Viagem ali em Recife. Tem muito tubarão. Tem os tubarão. Então, ele tinha mais chance de voltar vivo do que atravessar aquele pedaço. Muito tubarão aquela parte ali, não dá não. Foi uma sábia decisão. Eu lembrei ele falou da Ásia, aí eu lembrei da história de João Cláudio Moreno, né? Que ele disse que ligou pra mãe dele, a mãe dele era meio surda, e ele disse: mãe, eu vou levar uma galinha pra senhora poder fazer
a senhora poder fazer um guisado pra gente. A mãe dele disse assim: não traga não, porque esses bichos tá dando muita doença. Tá dando muita doença, essa doença do frango aí tá dando. Aí ele fez: não, mãe, isso não é aqui não, isso é lá na Ásia. Aí ela põe, né, o pedaço que eu mais gosto. Foi boa. É boa. Ainda bem que eu gosto da sobrecoxa. Não tem problema com a Ásia. Isso é na Ásia, ele não é mais o pedaço que eu mais gosto. Traga não, que eu quero não. Traga um porco, é melhor. Segura. É mais seguro. Véi, é muita doideira esse negócio de conexão, a gente falando de plateia, não tem como. Vocês falaram que é mais difícil, é mais fácil fazer pra uma porrada de gente do que pra pouca gente. Isso, a prova viva disso, você vai fazer um stand-up, meu irmão. Vai fazer um stand-up num teatro que tem 600 pessoas e depois faz esse mesmo texto igualzinho num bar com 7 pessoas. 30 pessoas, vai um pouquinho mais. Com 30 pessoas, com 10 pessoas. Meu, a energia, ela se contamina. Ela passa de um para outro. Então, quanto mais pessoas você tiver sorrindo, mais à vontade para as outras pessoas ficarem sorrindo vai ser melhor. Então, quando você tem poucas pessoas, 30, 15, não sei o que, vai fazer um corporativo. O cara tem vergonha de rir, o cara tá constrangido, o cara vai rir baixo, porque o chefe tá aqui. Esse ambiente, ele se prolifera ali e todo mundo fica desse jeito. Então, quanto mais pessoas estiverem, quanto mais à vontade essas pessoas estiverem, só ajuda, pô. Total. Só ajuda. Total. Eu queria deixar um pouquinho mais pro final essa parte um pouco mais técnica, porque senão a gente entrega a técnica no começo e o pessoal já quer ir embora. Então, mano, vamos segurar pro final pra gente entender e fazer. Tem 2 pontos. Primeiro, eu sinto muito assim que quando chega essa época do ano, que é o meio do ano, que a gente tá agora em junho, que começa a esfriar, eu começo muito pigarrar, ficar o tempo inteiro assim, na minha voz. Até chegar a falar que era vício, tipo, que é alguma coisa minha mesmo que eu começo a pigarrar. Eu falei, não, mas é só no meio do ano que acontece isso. Sinto que é muito pela temperatura que cai, a umidade do ar que talvez caia. Existe alguma coisa, tecnicamente falando assim, alguma coisa que eu posso fazer em casa para cuidar da minha voz, para não ficar com isso, principalmente nessa época de frio? Fumar menos. Isso resolve. Fumar menos. Desde os 13 que eu não fumo, entendeu? Então... que não... Olha, vamos pegar água então, nós vamos fazer... Vocês nunca beberam água desse jeito. Nós vamos brincar de um jeito. Então, quem fala, mas exercício é chato. Não, é tudo desse jeito que eu vou mostrar. Mas todo exercício é chato, né? Beber água a gente bebe automaticamente todo dia. A gente nunca parou para entender como é que se bebe água. Eu falei, tem um tempo aqui para a água entrar, passar para baixo, não entrar na corda vocal e ir pro estômago. Então tem um caminho aí. Não é um tubo reto. Você precisa mandar para um lugar para depois esse lugar mandar para outro lugar. Então isso é um processo. E aí nós vamos entender esse processo. Põe um gole de água na boca e segura, não engole. Faz só isso. Pouquinho, não precisa pôr muito. Segura na boca agora. Agora você vai empurrar a língua contra o dente. Fechado, fecha os dentes. E engole segurando a língua aí. Morreu. A contração ali. Aonde bateu essa água? Fala pra todo mundo. Nossa. Lá na garganta, lá parecia que ia descer pro pulmão. Porque você não conseguiu nem controlar aquilo ali. Foi. É um jato de água que vai. Só foi, Nossa. Vamos fazer outro exercício agora. Coloca um gole d'água na boca aí, segura e deixa eu contar uma piada. Agora não. Deixa eu contar uma piada. Vamos. Onde vai a gente ver o que vai acontecer. Agora põe de novo. Nossa. Segura. Por menos agora, que eu acho que foi muito. E fica respirando pelo nariz. Fracassei já. Já engoli. Fracassei. Põe de novo. Segura e respira pelo nariz. Enquanto você está respirando pelo nariz, tá entrando o ar do nariz para a boca. É permeável entre o nariz e a boca. E assim também tá vindo água pro nariz. Agora engole normalmente. Quanto de água que tem aí? Tem menos.
Ou seja, tem parte da água que é absorvida na boca. Não é tudo pro estômago. Você não vai mandar a água inteira lá para trás. Segura na boca para hidratar o crânio. A hora que você deixa a água... Primeiro, se a água tá gelada, é ruim? Não. É ruim chegar lá embaixo gelado. Mas se você segurar na boca 3 segundos, caiu a temperatura subiu. Já é o suficiente para não gelar. Já você tira o gelo da garganta. Porque a garganta onde passa a corda vocal realmente não pode ter nada gelado ali. Que ela vai contrair. Então o que a gente tem que fazer? Segura a água gelada na boca. E aí depois engole. Esse tempo que você está segurando a água na boca, o que você fez? Respirou pelo nariz. Você fez 2 exercícios ao mesmo tempo. E tá na consciência que ficar com a água na boca, você tá quieto. Você não tá falando. E é uma forma, é um temporizador mesmo. Fica aí sentindo até a água acabar, sem você engolir. Aí você equilibrou o líquido antes de chegar no estômago. Você sabia que a gente tem saliva para equilibrar o que a gente põe na boca? Se a gente sente um cheiro de um tomate, põe esse tomate na boca e segura, todo o suco aqui das glândulas salivares vão equilibrar o pH do tomate. Aí você engole o tomate e o estômago não vai ter um problema de ácido. Porque já vai neutralizou na boca. Aí a pessoa tem refluxo e tem pigarro e fala, meu problema é refluxo, deixa eu tomar o Omeprazol. Aí você fica com paralisia do seu estômago. Então entende assim, se você simplesmente segurar a comida na boca ou sentir o cheiro dela 1 minuto, você já está produzindo suco aqui salivar adequado para isso que você vai comer. E não simplesmente vai engolindo. Vai engolindo. Abre o lixo e vê se é gostoso o que tem lá dentro. O que tem lá dentro você pôs pra dentro da boca? A maioria das vezes, por que lá é ruim e dentro de você tem que estar bom? Então, e aí essa inteligência é lidar com o tempo. Você quer ganhar resistência, comece a entender o que você pode fazer por você no tempo que você tem. Aí falam pra mim, Cantoni, então qual que é o aquecimento que eu preciso? Bom, primeiro, se você tiver já estudado tudo isso bastante tempo antes, chega na hora, em 1 minuto você acorda o sistema inteiro. É o tempo de abrir a caixa de disjuntor e ir ligando um de cada vez, assim, ó. 1 por segundo se aquece. Isso da água a gente faz assim, antes de subir no palco, por exemplo? Faz de tomar? Durante, é o tempo inteiro. Isso tem que entrar pra sua consciência. Eu sou um palestrante, isso aqui é um instrumento de trabalho. Então, olha, eu cuido que nem a Fórmula 1, meu. Não cuido que nem uma... Se fizer esse mesmo exercício que o senhor ensinou pra gente agora, com coca gelada, funciona? Olha, eu arrisco a dizer que qualquer bebida alcoólica, refrigerante, se você deixar na boca, vai agredir menos do que se você pôr direto na barriga. Olha aí que alegria. Meu problema é esse, pô. O refluxo não é a coquinha, é porque eu tô bebendo errado. Eu vou colocar a coquinha na boca, vou fazer um bochecho de beber. Notícia pra quem gosta de coca. A coca foi inventada como xarope, remédio, vendia em farmácia com serpentina igual um chopp. Qual que é a diferença de um chopp pra uma cerveja normal? O chopp tem mais água, não tem? Não é mais aguado? Porque ele passa por um sistema de resfriamento que entra água no chopp. Ou seja, se você colocar um copo inteiro de gelo, e aí põe um pouquinho de coca, não lota o copo. Tem mais água do que coca. Por isso que eu sou contra. Mas pra mim a Coca-Cola sempre foi remédio. Até aí é xarope. Aí entende que vira chá. Se você coloca a coca em um copo de água, então pega a água pela metade e põe um pouquinho de coca. Você vai estar com um chá. Aí tem a segunda coisa que falam, que é o gás, que o gás realmente dá distensão abdominal e talvez é o mais preocupante, assim. Você não pode ficar injetando gás demais que vai dar hérnia, vai dar um monte de coisa. Então tem
todo o processo, né? A gente fala, é uma reeducação do estilo de vida. Sim. E isso é de verdade cuidar da voz. Se a pessoa Não é só trabalha fazer com exercício. Isso, né? A pessoa trabalha com isso, ela precisa cuidar disso, Isso, precisa entender isso. e dar essa importância para aquele instrumento de trabalho dela. E exercício tá dentro disso em todas as profissões. Você olha um jogador de futebol, não é bonito ver a seleção brasileira, Jogando. né? Aí não. você olha lá os caras com Ultimamente a não, meiazinha. ultimamente Não é bonitinho? Eu falo, ver todo mundo com a meia arrumadinha, uniforme. Olha, todo mundo igualzinho. Fez o exercício errado, a água entrou pelo buraco errado. Se jogou, tá vendo? Deu ruim. A hora que você vê essa organização no futebol, te dá vontade do quê? Assistir o futebol. Aí para cada um lá tem um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo, para cada um. E por que você é um profissional palestrante, às vezes ganha a mesma coisa que um jogador de futebol? Eu recebo, senhor. E você não tem todo esse monte de coisa, o seu figurino, a sua... Eu falo, produção é uma delícia, cara, é todo mundo cuidando de você. Por que você não quer isso? Quer ser marrento para falar que não, eu resolvo tudo sozinho? faço tudo. É o que a gente fala muito para os palestrantes, inclusive o projeto de criar o Palestras Academy é justamente para isso. A ideia do palestrante tratar a carreira dele de forma profissional. O palestrante profissional tem que ser profissional. E por isso que a gente faz tudo isso. Por isso que a gente aprende a tomar água, a gente aprende a respirar. E entrando nesse mérito, né? Aprender a respirar. Existe também a forma certa de respirar? Aí vem a parte, eu não contei para vocês do nariz? O computador, se queimar aquela coisa que chama ventoinha, você consegue trabalhar? Quem já teve ventoinha pifada e ele morre? Não, 10 esquenta. minutinhos Ele no máximo. esquenta e 10 simplesmente você minutos, liga e ele 5 minutos, apaga. Você já liga era. e ele apaga. Então, esse é a nossa ventoinha. Então eu não preciso explicar o porquê quem não respira pelo nariz precisa, porque aqui não vai só pro pulmão, vai para os seios da face. E os seios da face não são só na face, tem um dos seios que é o esfenoidal, que é lá embaixo da hipófise, embaixo do sistema límbico, que é o esfenoide. Então lá tem uma cavidade. Para que tem cavidade lá? Para resfriar. A hora que você entra aqui, o ar friozinho, aqui gostoso. Então, ou seja, existe uma quantia de ar, uma força certa, que você coloca ar nessas cavidades, inclusive no ouvido. A gente só ouve porque tem ar no ouvido. Agora, quem é todo entupido, entope o ouvido, a sua referência já é diferente. Você vai gastar mais. Escuta um pouco mais difícil, assim, fica um pouco mais. Entrou água, tapou faz o ouvido, pi, fiquei ficou- moquinho. Fica o quê? Moco. Moquinho. Moquinho. Moquinho é Entupido. moco. Não tá ouvindo, não tá. Aí o que é que ele faz? Ele fala mais alto. Por quê? Porque ele não tá se ouvindo. se ouvindo. E tá tudo explicado, pô. Tá tudo aí. Como que é tecnicamente? Tipo assim, eu tenho. Puxo 5 segundos, 4 segundos, solto esse negócio Então, de aí respiração tem. quadradinha, aquelas coisas. Aí tem, a gente entende assim, a entrada e a saída do ar. Sim. O óbvio. Mas se não pensar, você acha que é tudo uma coisa só. Percebe que a hora que você liga uma coisa chamada consciência, você começa a discernir. Isso entrou, isso saiu. Ótimo. Agora tem entrar, espera, sair, espera. Ou seja, não é entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, entrar e... Você gasta mais. Então, entra e espera. Por quê? Já entrou o oxigênio, mas ele ainda não foi pro sangue. Tem um tempo do coração bater. Nós temos 3 litros, 4 litros de sangue no corpo que gira. O coração bate 500 ml. Ele precisa bater 8 vezes para chegar. Para ele trocar. 4 litros. Então imagina que esse 8 são 8 segundos. Né? Se a gente está pensando que ele está batendo uma vez por segundo. Então qual que é o nosso tempo? Põe a mão aqui e sente o tempo do seu coração. E conta através dele. Se você contar 4, já tá ótimo. Eu morri. Então, eu tô morto aqui. põe aqui. Eu morri. Então, você vê, dá até pra ouvir. Se No a gente frio ligar dá- a consciência, você consegue até ouvir o coração. Fazer esses exercícios assim, sempre que tem esses exercícios de concentração, eu sinto o coração batendo na ponta do dedo aqui, assim, ó. Isso. Eu sinto Porque também tu bota a ponta do dedo no coração, aí tu vai sentir ele batendo na ponta do dedo. Mas um tempo que você começa a sentir a pulsação, você sente até o seu corpo fazendo assim, ó.
E esse passa a ser o seu temporizador, porque você quer ver ele ficar cada vez mais lento. E você consegue diminuir o batimento assim. Respirando, consciente. O quanto você começa a contar, ele começa a diminuir o ritmo. Você sente, você vê, se você pôr um sensor, você vê. É puxar o ar pelo nariz, você vai ver o ritmo cardíaco começar a diminuir. Então, isso é maravilhoso. Pô. Hoje dá pra você pôr no celular, põe o seu dedinho aqui e fica olhando. E puxa. E te ajuda a contar. Lembra da contagem. O tempo. A hora que você prende atenção no tempo, você esquece por que você tá com a conta descoberta, por que o outro falou que você vai falar errado. Exatamente o que eu ia te falar. Você ficar respirando no tempo, esquece tudo isso aí, não é agora que eu preciso pensar nisso. Então tira essas coisas de você e se concentra no agora. Isso ajuda você trazer a mente pra cá e traz isso. Depressão e ansiedade, você traz os dois pra fora e fica só aqui, ó. É presença. Agora. É presença. Fazer esse exercício de respiração ajuda muito nisso, né? E aí é o tempo 4 pra entrar, 4 com o ar pra ele... Pra esperar. Então aí você já fez 8 batidas no coração, entrando e esperando. Aí tem várias técnicas, tá? Que tem gente que gosta de soltar em 7. Aí tem gente que faz 4, 4, 4, 4, que é o mais fácil, que é o 4x4. Faz o 4x4, você já vai sentir essa coisa de, tô nervoso. Opa, agora não tô mais. 1 minutinho, vai ser respirar 2 vezes. É 2 para 3 respirações, que na yoga eles falam de 2 a 3 minutos, porque aí eles são treinados a respirar em 1 minuto. Vai ver aí, tu já puxa o ar em 15 segundos, já quer soltar, depois já quer puxar de novo. Então quem tem a respiração muito acelerada, às vezes respira 3, 4 vezes em 1 minuto. E dá pra você respirar em 1 minuto, uma respiração. Na yoga eles ensinam muito nesse negócio de respirar, né? Sim. De parar e tal, respirar. Eu lembro uma época que eu tava muito estressado, assim, tava com ansiedade da desgraça. Aí eu peguei e fui fazer yoga. Aí só que a professora tem uma voz muito irritante, sabe? Ela fazia, respira! Aí eu fiquei mais estressado ainda. Aí não dá. Você vê, ó, tem uma contração na voz da professora que gerou rejeição nele. E a tadinha da yoga, que é legal, não tem mais nada a ver na vida dele, porque aquilo lá traumatizou ele. Gerou um trauma nele. Eu ficava mais estressado. Essa professora podia ser maravilhosa no yoga. Com certeza era, irmão. E ela gosta disso, porque ela tava lá, entendeu? E ela tava botando emoção e ela tava empolgada, talvez por isso que a voz saía mais fina. Ela ainda apurava os meus sentidos, porque quando você desliga um, você apura o outro, né? Ela dizia, fecha o olho. Aí eu fechava o olho e só escutava a voz dela. Respira, eu digo, inferno, pô, eu quero ir embora. Cala a boca, mulher. Ah, que voz irritante. Ó, essa mulher que falando respira, devia ser a professora dela na escola mandando ela não colar. Nossa, ou ela fazendo alguma coisa que tá latejando na yoga dela. Então isso é o que a gente considera, dá pra melhorar, não dá? Dá. Né? Pô, espera só um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho aí, vai ser legal pra todo mundo. Muito bom. A vida é isso, né? Olha aí, uma aula, hoje foi aula, pô. Hoje foi aula. Vamos, pra gente finalizar, a gente falou sobre vários exercícios que a gente precisa fazer pro nosso dia a dia, questão de respiração, questão de beber água. Eu até bebi água, segurei pouco tempo a água na boca, esqueci, você também esqueceu, hein? Segura a água na boca aí. Eu automatizei o meu processo. Eu tenho que reprogramar. Mas isso a gente precisa fazer pra vida, né? Desautomatizar a vida, né? A gente automatizou muito a vida, ainda mais com essas coisas tecnológicas, a gente acaba automatizando mais. Mas vamos trazer um último exemplo pra gente poder mostrar pro palestrante o que ele pode fazer antes dele subir no palco pra ajudar em tudo isso. Um pouquinho de cada coisa que... Poxa, eu vou entrar no palco daqui meia hora. O que eu posso fazer nessa meia hora para poder entrar no palco melhor, não perder a minha voz durante a palestra, não ficar com a voz trêmula, não ficar pigarrando, essas coisas. Vamos fazer um catadão de exercíciozinho que ele pode fazer. Pelo menos se ele não fizer os exercícios que ele precisa fazer todos os dias, pelo menos que ele faça meia hora antes. Eu diria assim, o primeiro é o físico, acordar. Tem uma escada lá, irmão. Sobe e desce essa escada aí umas 2, 3 vezes. Beleza, fracassei. Obrigado, gente. Por hoje é só. Ou quantos degraus? Porque aí o cara tem 3 degraus na escada dele e vai tudo. Depende da sua velocidade. Aí entende que se você
eu falei, precisa de 12 minutos para aquecer O corpo, tudo. o corpo inteiro. E aí, mas também aí você vai chegar esbaforido no palco, ninguém vai querer você suado, melado. Nossa, esse cara é nojento. Você não vai chegar desse jeito no palco. Mas 2 minutos, 2 minutinhos, que você pode até ser parado. Sabia que dá pra correr parado, irmão? Eu faço muito isso quando eu tô jogando videogame. FIFA, corre muito pra caramba. Demais. Eu sou um atleta. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou correr sentado. Baixou a pressão, apagou, acabou. Vê o cachorro. Corre, acelera. Você fugiu do cachorro. Ó, eu fiz menos que 2 minutos. Uhum. Já deu uma ligadona aqui. Então tem que acordar o sistema respiratório e é cardiorrespiratório. Então funciona por dois, né? Eu respiro com calma, eu desacelero o meu coração, eu respiro mais Rápido eu você acelera. Então, do jeitinho que a gente falou, nossa, tá estressado, tem que... Pera aí, eu vou subir lá, eu tô quase com sono aqui, pera aí. Aí tem polichinelo. Aí tem, eu falo, cada receita tem pra um cliente. Tem gente que prefere escada, tem gente que prefere polichinelo, tem gente que gosta de ficar pulando que nem eu na cadeira. Depende Então, das suas limitações físicas, né? Sim. A pessoa tem problema, não pode subir escada. Você não vai conseguir fazer o polichinelo. Eu gosto de levar choque. Eu acho que o choque acelera rápido. É mais prático, não tem esse negócio de 2 minutos. Rápido. 3 segundinhos, meu amigo. Acredito. E aí existe o choque térmico aí que a gente ia chegar. Tem gente que entra numa banheira de gelo. Ó, tem. Você vê quanta coisa? Pra Pode fazer cada várias um. coisas. Tem gente que tem uma piscina gelada, tem gente que não tem o chuveiro quente. Ué, só o chuveiro de manhã já resolve. E aí vem isso. Quando que tem que fazer? O dia inteiro? É na hora da palestra? Não, é a hora que você acorda. Para naquele dia você tá mais alerta, mais ativo. E aí você acordou, ótimo, agora não deixa morrer. Fica aí, mano. Não deixa morrer, não. Não deixa acordar de manhã e voltar a dormir. Sim. Né? Aquelas pessoas ficam lá o dia inteiro, quer ficar dormindo. Meu, vai lá, dorme, resolve esse negócio e vem e fica acordado. Então, e aí vem esse acordar. A gente faz isso todo dia. E é isso que tem que fazer, acordar a sua voz todo dia. Você tem que ter uma relação com ela de saber, eu sei que ela é melhor, então eu vou deixar ela todo dia daquele jeito. E é logo que acorda. Depois que vira rotina, você gasta 10 minutos, 5, 3. É porque é gostoso. Eu perco 1 hora, ganho. O meu dia inteiro, todo dia é igual. Por quê? Porque eu fiz 1 hora de manhã... A minha eu falo, é o meu ligar, entendeu? Tem meu processo. Que começa a dar comida pro gato, que se eu não der a comida pra ele, eu piso nele ou no xixi dele. Então eu dou a comida pro gato, depois dou a comida pro cachorro, café pra mulher. Eu falo, tem um processo que eu amo fazer. No dia que o cara acorda puto, ele pega o gato, dá pro cachorro, pega o cachorro. Então, assim, é você ter uma rotina, um hábito saudável, com amor, que você vai conseguir repetir todo dia. Monta esse quebra-cabeça. Cada dia vem um louco falar uma coisa nova pra você experimentar, experimenta. E vê, não, isso aqui eu não gosto de jeito nenhum. Pronto, beleza. Tá aceito. Mas pelo menos experimentou, né? É, como a gente falou, eu não Hábitos, gosto de subir escada, mas você gosta de entrar na piscina de gelo? Não. Mano, muito louco. Eu não... É criar hábitos, né? Hábitos. Eu, particularmente, todas as manhãs, eu começo o dia. Primeira coisa que eu faço, tomo um cafezinho pra despertar. Vou pra academia, faço meus exercícios, entendeu? Tomo um banho quente, me troco, medito, leio. Aí depois eu acordo e começo meu dia. Que eu faço... Eu tava dormindo sonho. Os palestrantes estão me xingando. Porque fala, tá bom, Cantoni, mas o que eu faço na hora que eu vou subir no palco, irmão? Eu só quero saber. Aquela meia horinha ali que eu tô gargarejo com água e sal e... Olha lá, É isso. Não precisei falar, o médico falou antes. É isso, pô. Ele fez um desse aí. Então tem vários dessas coisas que eu falei assim, tem coisa barulhenta que a gente só faz no banheiro. Né? Deveria. Né? Coisa que fede, né? Essas coisas. Só lá dentro. Deixa Mas lá. o banheiro. Cantar. Então, o banheiro é maravilhoso pra você fazer exercício, porque tem acústica.
Aí você se ouve. Então, se você tá lá fazendo exercício e nem ressona no banheiro, é porque você não tá fazendo exercício. Porque no banheiro inteiro você tem que ecoar. Então, faça o exercício baixinho no banheiro. Qual o exercício? Ele fez aqui a vibração de lábio. Tem de língua. Tem vários. Eu falo brincar de motoca, de aviãozinho. Aí eu falei dos brinquedos. Eu vou dar um baú de brinquedo pro palestrante brincar, gente? Não. Ele não vai saber o que fazer na hora. Só o carrinho. Então, brinca com o carrinho ou com o aviãozinho. Que eu gosto mais do aviãozinho. Porque o carrinho aqui na terra, o aviãozinho voa, sobe, desce. O carro só acelera. Né? Você que gosta do... O aviãozinho vai fazer como o aviãozinho? Você, era isso que eu tava tentando dizer. É que é gago. É o gago. Então, brinca de gago. É isso. Então, tem esses exercícios, a gente chama de fricativos, porque eles mudam a pressão lá interna e coloca aqui num ponto uma pressão na boca que equilibra a pressão da corda vocal. Então, se a gente tá muito tenso e você faz essa vibração, ela é gostosinha, não dá coceirinha? Uhum. Imagina que essa coceirinha tira a tensão a mais que tava lá e... olha aqui, ó, tá coçando. Aí você relaxa e tem maior eficiência no uso da corda. Seria o aquecimento da corda mesmo. Então, existem exercícios que são para corda, exercícios são para língua, exercícios são para bochecha, exercícios são para ouvido, exercícios são para o nariz, né? Diafragma. Cada pedaço do seu corpo foi feito para comunicar. Sabia dessa? Você não nasceu para voar. Sim. Você não nasceu para correr, porque a gente tropeça e cai facilmente. Eu consigo fazer isso andando. Andando, então. A gente não nasceu para mergulhar e ficar lá embaixo. A gente morre também. A gente nasceu para falar. O ser humano, biologicamente, usa o corpo inteiro para falar. Se expressar, né? Então não é só a corda vocal, a boca, o nariz e a orelha. Né? E aí vem... Quando você é um profissional, você tem que ser o melhor, alta performance. Então você tem que ser um atleta. Aí tem que... Realmente, um atleta não é um cara que joga bola. Um atleta é um cara que faz psicólogo, psicoterapeuta, terapia de vida passada... Vira até, eu falo, investidor, administrador, não é só jogar bola. Sim. Isso é um profissional. O palestrante é o atleta da voz. Exatamente. É isso. Muito bom. Um triatleta. Porque o cara tem que ser bom de tudo, né? Não é tem só... que ser bom da cabeça, tem que ser bom da boca, tem que ser bom do corpo. Tem que ser bom da cabeça? Tem. Ih, deu errado pra mim. O cara não perde, mas esse é batedor de meio. Valeu! Rola a bola quicando e ele vai dar. Tá maluco. Muito bom. Eu queria falar muito mais, porque eu acho que esse assunto ele rende muita coisa pro palestrante, porque como a gente falou, né? O instrumento do palestrante, ele precisa disso. Claro, além de ter que estudar, de ter que ter uma consciência e tudo mais. Mas, infelizmente, o Maurício já tá ali, já tem um tempo. Precisa acabar. Então, manda todo mundo mandar as perguntas lá, a gente vai respondendo. A gente vai fazer uma enquete. Quanto mais gente começar a falar, e depois chama a gente de novo. Faz a parte 2, respondendo as perguntas das pessoas. Você me deu uma ideia legal aqui agora. Eu vou dar trabalho pra Ana agora. Vamos fazer assim, ó. Quem tiver perguntas e dúvidas e coisas que a gente tiver pra poder bater papo aqui com o Luiz Cantoni, manda aqui embaixo, coloca no YouTube as perguntas. A gente vai pegar essas perguntas e depois a gente pode gravar um vídeo só respondendo as perguntas pra gente colocar no canal pra responder a pergunta da galera. Infelizmente, a gente tem que encerrar o episódio. Realmente, a gente tem muito mais coisa pra falar, mas a gente precisa ir. Dr. Luiz Cantoni, muito obrigado. Gratidão. Realmente é muito bom. O seu assunto pro nosso palco aqui é muito bom, é maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. E como que as pessoas podem fazer pra te encontrar nas redes sociais? @dr.luiscantoni.com.br. Então esse é o Instagram. Luiz com Z?
com Z, Cantoni com I no final. Cantoni.com.br. Na frente. E aí lá eu encontro o seu Instagram, rede social e tudo mais. Tem tudo lá, tem o Linktree lá, você entra, tem tudo. Perfeito. Olha aí. Jamerson Free. É isso, sofri demais. Sofri. Mas adorei participar, pô, foi uma aula, aprendi a fazer gargarejo com vinagre e sal, entendi que Coca-Cola na boca não faz mal pro estômago. Uma coisa maravilhosa. Hoje foi um dia de enriquecer. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, foi um prazer conhecer o senhor. É sempre maravilhoso estar aqui. Quem quiser perder tempo vendo porcaria na internet, segue lá, @pobrefree, e eu vou fazer meu show solo. Não sei quando é que isso vai pro ar. Agora é próxima semana. Semana que vem? Então eu vou fazer meu show solo aqui em São Paulo, no Hilários ABC, no Hilários de Santo André, no dia 22 de junho e depois no dia 6 de junho em Recife. Se você não puder ir, não tem problema não. Tem um link na bio do meu Instagram, você só precisa comprar, precisa ir não. Obrigado, valeu! Já ajuda bastante. É isso. Só deixar aqui, ó, o livro Alquimia da Voz. Tem lá no Linktree, entra na Amazon, tá lá. Tudo que eu falei aqui tem no livro. Fica fácil. Olha, manual. Manualzinho. O manual, Muito bom. E você que ficou com a gente aqui até o final, não esquece, deixa aqui o seu comentário, curte, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando trabalhar a voz, que está cansando a voz durante a palestra, manda para ele. Com certeza ele vai aprender muito e ele vai poder melhorar as palestras dele daqui para frente. Vocês já sabem, estamos aqui toda quinta-feira. Espero você para o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.